Mais um vídeo aqui no nosso canal, na ponta da língua. Pessoal, nós estamos com uma meta de chegar a 400 inscritos. E eu só vou chegar a 400 inscritos com a ajuda de vocês, só se vocês contribuírem. Vamos lá, vamos se inscrever no nosso canal, vamos dar aquele like, vamos comentar, que quando você comenta a plataforma entende que o conteúdo deste canal é relevante. E aí o YouTube vai indicar este vídeo para demais pessoas e consequentemente vamos chegar a essa meta de visualizações, essa meta de 400 inscritos mais rápido. A nossa meta é até chegar ao fim deste ano com 400 inscritos. Pessoal, neste vídeo falarei das principais causas do massacre de Alto Alegre. Para quem não conhece essa história, vou deixar aqui no link da descrição, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, um documentário sobre o massacre de Alto Alegre, a obra Cauiré Imã, do Olímpio Cruz, e vou deixar também o massacre de Alto Alegre, uma obra do padre Bartolomeu da Monza, para vocês conhecerem essa história deste grande massacre que foi considerado o segundo massacre entre brancos e índios depois da cabanagem que aconteceu no Pará. E o autor Olímpio Cruz, que escreveu Cauiré Imã, o cacique rebelde, que é protagonista desse massacre, ele comparou um massacre que envolve, um dos massacres que envolve fé e sangue, né, comparado à Guerra de Canudos, de Euclides da Cunha. Então, as duas obras, tanto de Euclides da Cunha como Cauiré Imã, o cacique rebelde, que trata do massacre de Alto Alegre, envolve fé e sangue. Por isso que o autor Olímpio Cruz, que é indigenista, ele fez esse comparativo. E a primeira causa é a resistência cultural. Pessoal, os índios ou os indígenas, eles não se adaptaram a essa abrupta imposição cultural dos frades capuchinhos. Os frades capuchinhos bem intencionados queriam a catequização dos índios. Só que essa catequização, essa evangelização aconteceu de forma muito brusca. Consequentemente, os índios não se adaptaram a esse sistema. Alguns indígenas se catequizaram, se tornaram cristãos, mas era uma educação voltada, digamos aqui, uma educação confessional, uma educação eurocêntrica, e que de certa forma alguns indígenas, algumas crianças indígenas que viviam em regime de internato, né, não resistiram, faleceram. A partir das fontes que eu obtive no documentário Massacre de Alto Alegre, e outra fonte que eu recorri do livro Cauiré Imã, o cacique rebelde. Então o Caburé, o João Caburé, o cacique Cauiré na linguagem guajajara, ele foi um símbolo dessa resistência. Apesar dele ser batizado, casou, mas aí ele não se adaptou a essas práticas e resistiu à cultura cristã e continuou nas suas práticas tribais. Então ele é um símbolo dessa resistência que a gente vai ver essa história mais tarde. A segunda causa foi a instigação à revolta. Pessoal,
naquela região de Alto Alegre, vamos tentar entender essa história. Os frades capuchinhos, eles chegaram, católicos, religiosos católicos, chegaram a Alto Alegre, uma aldeia indígena que era conhecida como Aldeia Canabrava. E lá fundaram um convento, lá fundaram uma comunidade, construíram uma escola, com a intenção de ensinar os indígenas e sertanejos daquela região uma educação confessional, uma educação religiosa católica, com a intenção de catequizar os índios. E naquela região existia um povo indígena chamado Guajajara. E a partir de então, nessa fundação, começou-se a empregar uma mão de obra assalariada, né, dos pais desses meninos indígenas e brancos que iam estudar nesse internato. E aí, pessoal, os comerciantes que exploravam os índios com a mão de obra barata, pagando por bugigangas ou até mesmo uma dose de cachaça, perderam essa mão de obra. E aí esses comerciantes resolveram instigar os índios a atacar os frades, dizendo que eles tomaram suas terras, dizendo que eles queriam tomar posse de seus filhos. E aí por diante, a partir daí, misturada ao óbito de crianças indígenas no convento que não se adaptaram, contraíram uma doença chamada varíola. E aí aumentou mais a revolta desses indígenas, principalmente uma revolta liderada pelo índio, o cacique Caburé, que é protagonista de toda essa resistência. Então começou-se uma revolta contra a igreja, contra os frades capuchinhos, e na verdade a intenção desses frades era fazer o bem, né? Começaram de forma equivocada, né? Porque impuseram essa cultura, mas eles estavam bem intencionados. A última causa é a ideia de que os índios são os verdadeiros donos da terra. Então, apesar dos frades capuchinhos entrarem na reserva indígena Canabrava com autorização do governo, os índios, principalmente Caburé, tinha em mente, né, o autor diz que ele teve um sonho que ele tomaria posse dessa terra. Então Caburé considera os religiosos como invasores. E aí, com isso em mente, Caburé vai a São Luís, embrenha uma grande viagem com alguns caciques e consegue convencer o governador, recebe honras lá em São Luís e consegue convencer o governador a lhe ceder armas para invadir Alto Alegre. E aí o governador lhe concede armas, honras, e Caburé sai satisfeito, planeja com os demais caciques, faz uma grande festa regada a muitas carnes de caça, e assim por diante. No dia seguinte ele invade Alto Alegre, matando no dia seguinte em horário matinal, horário da missa, por volta das 6 da manhã, 7, né? Várias pessoas que estavam na missa dominical e todo mundo que estava no povoado Alto Alegre foi dizimado. Então, uma das principais causas era que ele achava que a terra era posse dos Tenterraras, na linguagem Guajajara. Eles chamam Tenterrara, o povo Tenterrara, que é o povo Guajajara que a gente conhece. Então, pessoal, a partir daí desse massacre, houve os fugitivos que conseguiram se salvar, foram até
Barra do Corda, avisaram a guarda, a polícia, e montaram uma expedição, foram até Alto Alegre. A expedição foi derrotada pelos homens de Caburé, e aí eles reforçaram ainda mais, por serem derrotados, se reforçaram com a guarda, a polícia de Grajaú, e mais o auxílio dos índios Canelas, que conheciam a mata, e nessa volta conseguiram vencer os homens de Caburé, matando mais de 400 índios de toda aquela região lá. Então, um verdadeiro massacre de indígenas por conta dessa resistência de Cauiré. Cauiré foi preso, que é o mesmo Caburé, e tempos depois, antes de completar o ano de 1902, Caburé morre na cadeia. Pessoal, a história completa está no livro Cauiré Imã, o Cacique Rebelde. É um livro semificcional, ele mistura fatos reais e ficção, e um livro já que com uma outra visão, uma visão mais religiosa, que é o livro O Massacre de Alto Alegre, do padre Bartolomeu da Monza. Eu vou deixar a obra, o documentário, a obra Cauiré Imã e a obra O Massacre de Alto Alegre. Se inscrevam no canal, aperte o sininho para receber notificações, curta o vídeo, comente, se inscreva, principalmente compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais para a gente obter 400 inscritos antes do final desse ano. Fui!